Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto. Muito obrigado a você que nos acompanha. Eu recebo aqui hoje o doutor Fábio Roberto, defensor público, coordenador do NUERC e também presidente do CEPIR. Vamos saber o que é isso já já. Primeiro quero agradecer a ter atendido o nosso convite, estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, doutor. Edivaldo e todos que acompanham o Diálogo Aberto, é um prazer enorme, tanto como defensor público, como presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, estar aqui no Diálogo Aberto e bater um papo com vocês. Ok, o que é NUERC? NUERC é o Núcleo Especializado de Promoção Étnico, Racial e Cultural da Defensoria Pública. Esse núcleo foi criado em novembro de 2023 e nós atuamos na promoção, na prevenção e no combate e controle do racismo, da discriminação e do preconceito. E, sobretudo, buscando aí mecanismos e instrumentos para construir uma sociedade melhor, uma sociedade sem esse câncer social que é o racismo, que afeta e que prejudica várias pessoas. Hoje, esse núcleo quais são os eventos que o núcleo está realizando para esse combate? A Defensoria Pública vem buscando justamente na atuação no processo legislativo. Tivemos uma experiência muito importante aqui nesta casa, que foi com um projeto de lei que virou lei, que foi a Lei de Reserva de Cotas, elaborando e construindo com a sociedade civil organizada e com outras entidades um parecer legislativo para subsidiar os parlamentares desta casa na discussão na época do projeto de lei. Nós também estamos fazendo acompanhamento de vários casos de racismo, tanto na delegacia quanto por meio de uma tentativa de mediação racial antes de ingressar com o processo judicial. O NUERC também vem promovendo um projeto nas escolas, em todos os municípios. Em alguns municípios nós já fomos, Vilhena, Mirante da Serra, já temos Ji-Paraná, Porto Velho, agendamento para Cabixi, que é o teatro de bonecos da Turma da Mel contra o racismo. Além disso, nós participamos por meio de pareceres técnicos, de debates, como, por exemplo, a própria aplicação da lei de cotas no processo legislativo. Então, o NUERC vem desenvolvendo, por meio da Defensoria Pública, o núcleo da Defensoria Pública vem desenvolvendo mecanismos e instrumentos e buscando sempre, Edivaldo, e a todos que acompanham o Diálogo Aberto, buscando sempre o diálogo, buscando sempre a construção e a colaboração no debate das políticas públicas voltada para a questão racial. Doutor, o senhor falou aí sobre a Lei 5.732, que foi aprovada nessa casa. O que essa lei traz de novidades? Essa lei, a Lei 5.732, aprovada na última sessão desta Casa Legislativa e publicada no dia 8 de janeiro de 2024, é uma revolução e coloca Rondônia no trilho dessa política, que é a política de reserva de cotas, conhecida por todos, reserva de vagas, conhecida por todos por lei de cotas. O que acontece? Nós já tínhamos uma lei que se aplicava aos concursos públicos federais. E Rondônia estava no rol dos 8 estados que não tem ainda uma lei de cotas para os concursos estaduais. E no final do ano passado, um projeto de lei de iniciativa da deputada Cláudia de Jesus foi apresentado nesta Casa Legislativa e houve a participação do NUERC, do CEPI, que é o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Vilhena e de Porto Velho, de toda a sociedade rondoniense, no sentido de possibilitar trazer informações e possibilitar, dentro do processo legislativo,
a participação de forma bem dialógica, democrática. E com isso, essa lei, Edivaldo, traz Rondônia para o centro de um Estado que busca diminuir a desigualdade racial, diminuir e combater o racismo e a discriminação, das formas que elas se manifestam, a partir da possibilidade de 68,8% da população rondoniense declarada no IBGE como negra, né, sendo pretos e pardos. Com isso, a população de Rondônia, a maioria da população é de negros. Né? E quando nós analisamos estatisticamente as ocupações dos cargos, nos cargos públicos estaduais, nós verificamos que isso não se reflete, né? A ocupação desses cargos, e isso não diz respeito à posição de A, de B ou de C, mas sim um processo histórico de formação da sociedade brasileira, que traz dentro da sua formação histórica o racismo estrutural, né, que vem lá desde da formação do sistema escravocrata do Brasil até a invisibilização da população negra em ocupação dos cargos. Doutor, o senhor que participa desses debates, a gente ouve uma parte da sociedade que diz, mas quando você coloca cotas, a impressão que está é que você está discriminando essa pessoa. Explica para a gente um pouquinho por que a cota. Porque tem gente que até hoje acha que quando você coloca cota, tem que abrir X espaço para negros numa universidade, ou num órgão público, enfim, você acaba dizendo que ele é diferente. A cota é um direito, né? Não é um privilégio, não é um favor, é um direito que o sistema, inclusive o sistema internacional e o sistema nacional, a legislação nacional permite a utilização de mecanismos de compensação de um processo de exclusão. Então, se nós pensarmos a cota racial, ela traz um debate maior, mas se você verificar no sistema constitucional brasileiro e no sistema legislativo brasileiro, nós já temos política de cotas. Nós já temos ações afirmativas. Por exemplo, subsídio para as empresas que contratam pessoas com deficiência, que contratam idosos, que contratam pessoas de certa etnia ou de grupos socialmente vulneráveis. Nós temos a possibilidade de compensação tributária. Isso é uma ação afirmativa. Nós temos a política de cotas e a reserva de vagas para as pessoas deficientes. Nós temos a política e reserva de vagas para os indígenas. Nós temos a reserva de vaga também para as pessoas negras. Isso é uma forma de compensação em virtude desse processo histórico de exclusão. E ainda assim a necessidade de lei. E a necessidade de lei. É como se fosse o seguinte, eu falo na sala de aula que a igualdade formal é a igualdade que o sarrafo é para todo mundo. Uhum. Então vamos pensar, eu professor que sou, eu faço uma prova. A minha prova é igual para todo mundo. Só que eu tenho alunos, por exemplo, que são autistas e que eu preciso testar o conhecimento dele da forma e da habilidade que ele apresenta. Então, seria talvez uma prova mais lúdica ou poderia ser uma prova oral, mas a minha prova é aquela única prova para todo mundo. Isso eu não verifico as especificidades que a sociedade exige de ocupação histórica. Agora vamos pensar também outro exemplo, seria um exemplo, você tem um muro mais ou menos dessa altura. Uhum. Eu tenho uma criança de 8 anos que é mais ou menos dessa altura. E eu tenho um adulto do meu tamanho, de 1,80 m. E ambos querem assistir o jogo que está do outro lado.
Se eu tratar os dois de forma igual, formalmente apenas, e a criança não consegue assistir o jogo. A melhor explicação que eu já ouvi até hoje. O que o Estado brasileiro tem que fazer? Adotar medidas que façam a compensação dessa desigualdade. Então, as ações afirmativas, como subsídio tributário, como FIES, como ProUni, ela representa o banco que o Estado coloca para que aquela criança possa assistir subindo no banco e olhar o futebol. Óbvio que quando a criança vai crescendo, esse banco já não é mais necessário. Então, as ações afirmativas e a política de cotas, que é uma ação afirmativa, são instrumentos temporários até que a gente busque igualar todos. Levando em consideração isso que o senhor falou, levando em consideração os ambientes públicos, as escolas, né? Uma vez o senhor falou sobre a escola, o que fazer, doutor? Quais são as formas de toda a sociedade participar disso no sentido de mudar isso? Primeira coisa é a sensibilização social. E a gente percebe que os meios de comunicação, né, a TV da Assembleia e toda a mídia tem um papel fundamental nesse processo, que é, primeiro, demonstrar que o racismo, o preconceito, a discriminação é um câncer social e que todos nós somos ou médicos ou auxiliar de enfermagem ou enfermeiros. E se a gente demorar para tratar esse câncer, pode dar metástase e a sociedade toda vai perder. Então, o primeiro ponto é a sensibilização. O segundo ponto são ações afirmativas, incluindo pessoas que estão excluídas, no caso das cotas raciais, os negros, em ambientes de poder, em ambientes de decisão, em status, para que possam, a partir das suas experiências de vida, interferir na formação das políticas públicas e as políticas de cotas estaduais. A política de cota estadual representa esse segundo momento, que é um momento de pulverização das discussões raciais nos ambientes e nas instituições públicas. E um terceiro, importantíssimo, momento que a gente pode colocar é o momento da educação antirracista. O ambiente escolar é um ambiente que, primeiro, recebe as demandas e as dificuldades da sociedade. Portanto, o ambiente escolar precisa trabalhar de forma, adotando uma metodologia ativa, adotando uma metodologia invertida, adotando um diálogo transversal por várias áreas da questão racial, para que a criança de 5 anos, de 3 anos, não achem que dizer que o cabelo de uma coleguinha é horrível, é feio, dizer que uma coleguinha, por ser preta, não pode ser princesa, dizer que uma coleguinha que tem uma determinada denominação religiosa, voltada para a perspectiva afro, né, ela não pode entrar no reino dos céus. Essas atividades é chamada de letramento racial. E a partir dessa experiência de sala de aula é que nós vamos formar uma sociedade verdadeiramente aberta para a inclusão, seja ela qual for, em especial a inclusão racial. Doutor, a gente sabe que a criança tem uma idade para o desenvolvimento cognitivo. E aí, agora, desculpa, eu vou aproveitar e espremer o senhor aqui. O senhor tem muito conhecimento. O exagero também, ele não é legal, né? Por exemplo, vou citar exemplo aqui. Inserir nas escolas um livro para que uma criança que não tem a idade de falar sobre sexo, de entender sexo na sua essência, está discutindo isso a fim de querer trazer essa igualdade, não é extrapolar? A questão de gênero,
a questão de orientação sexual é uma questão interessante. Mas é a E mesma até coisa. já deixo aqui o convite para que vocês chamem a defensora pública especialista nisso, que é a doutora Débora Machado ou a doutora Flávia Albani, para que possa debater tanto a questão de orientação sexual, também tem o doutor Eduardo Borges, que trabalha no Núcleo de Direitos Humanos, para trabalhar essa temática com mais precisão. Agora, a questão racial. A questão racial é, inclusive, uma diretriz importante ser debatido nas escolas públicas, porque nós temos uma lei federal que exige o estudo da história da África e da africanidade e da formação da sociedade brasileira a partir da perspectiva não só unilateral do colonizador, mas também a perspectiva multidisciplinar de que a formação da sociedade brasileira não se restringe apenas à formação, ou melhor, à contribuição do povo português, mas também temos contribuição do povo indígena, do povo africano, e isso é importante para todos nós, seja você branco, seja você asiático, seja você negro, seja você de religião A, de religião B, de religião C. Seja você professor, seja você zelador, seja você cameraman, seja você entrevistador. O racismo no Brasil constrói uma sociedade doente, uma sociedade com câncer, uma sociedade que todos nós seremos prejudicados. Porque quando a criança não entende que é preciso respeitar a outra pela cor, pelo que ela é, ela começa a replicar essa exclusão de diversas formas, como, por exemplo, não aceitar uma pessoa com deficiência, como, por exemplo, não aceitar a própria ideia de professor. E isso constrói um debate importantíssimo, que a sala de aula é o palco para debater isso. Por quê? E isso não tem nada a ver com ideologia, não tem a ver com partido político. Tanto é que nessa Assembleia Legislativa nós fizemos história, porque o projeto de lei da deputada desta casa, Cláudia de Jesus, foi relatado na CCJR, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pelo deputado Luizinho, foi aprovada por unanimidade, né, com a presença de todos os deputados da comissão, que recebeu o NUERC, o CEPI e o COMPI com muita atenção, né? Também fizemos história no plenário dessa casa, o que significa que em uma assembleia plural como a nossa, significa que esse debate não tem bandeira de partido A, partido B, partido C. Doutor, nós temos um outro problema que é a aplicabilidade da lei. Perfeito. Eu conversei aqui com uma psicóloga, ela estava me falando, existe uma lei que obriga que se mantenha nas escolas assistente social e psicólogo. E, no entanto, isso de 5.600 e tantos municípios, apenas 85 tem no Brasil. O que fazer para a gente fazer com que essas leis funcionem de verdade no nosso país? E um debate interessante que fizemos, né? Na realidade não foi nem um debate, foi a apresentação da turma da Mel de bonecos contra o racismo em uma escola em Mirante da Serra. E na semana passada, na escola Felipe Rocha, em Vilhena também, que nós, antes do teatro, nós conversamos com os professores para entender qual a dinâmica que a gente vai aplicar. E em todas as escolas que nós estamos passando, inclusive nessas que eu citei, há uma necessidade absurda de criarmos um programa de equipes multidisciplinares, incluindo psicólogas, terapeutas, assistentes sociais. Sabemos que ter uma equipe dessa em cada escola é difícil, porque os recursos são limitados. Mas talvez pensarmos
nas secretarias estaduais do Brasil e nas secretarias municipais de Rondônia, construir uma equipe multidisciplinar dessa, para dar um auxílio nos ambientes escolares das diversas formas de violência que nós estamos constatando no ambiente escolar. E essa equipe pode fazer um rodízio. Assim como vocês estão fazendo. Assim como a gente está fazendo. Por quê? O que nós pensamos no NUERC e no CEPI é que o psicólogo que compõe o quadro da Secretaria de Saúde, ele tem um excesso de trabalho e ele é especializado em determinadas demandas, como, estou chutando aqui, né, esquizofrenias, algumas questões relacionadas ao público geral. Sim. E muitas vezes não tem tempo, né, ou não tem estímulo para se desenvolver na questão pedagógica. Então, se o concurso dessa equipe passar a ser feito nas secretarias, passarem a ser feitos nas secretarias de educação, haverá uma escolha a partir de um perfil e da necessidade no ambiente escolar. E com isso, essa equipe, com técnicas importantes, aplicadas ao corpo discente e também para auxiliar os professores na construção dessa sociedade e no combate ao identificar situação de racismo, de preconceito, de violência doméstica, de abusos sexuais, direciona para uma equipe habilitada. Não que a equipe da saúde não seja, mas a especialização, a especificidade é diferente. Então, aproveito o espaço, né, do diálogo aberto para a gente pensar e refletir nesta Casa Legislativa que tem uma pegada vanguardista e que está acima de qualquer perspectiva política ou ideológica, de pensarmos projetos legislativos que faça a educação antirracista efetivamente com letramento racial e também inclua como um elemento importante essa equipe multidisciplinar nos quadros das secretarias de educação. Doutor, o senhor falou aqui sobre o senhor falou sobre o NUERC. Isso. E depois eu não perguntei sobre o CEPIR, especificamente ele é o quê? Porque eu percebi que caminha direto junto aqui. Na realidade, os dois, o NUERC é o Núcleo Especializado da Defensoria Pública, né, dentro da estrutura de assistência jurídica gratuita exigida pela Constituição, pela Lei Complementar 80, e o CEPIR é o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. É um conselho multissetorial que tem vários órgãos com cadeira. Então, nós temos Secretaria de Segurança, tem representante da Secretaria de Educação, tem representante da Secretaria de Agricultura Estadual, nomeado pelo governador, indicado pelo governador, e tem também uma parte, 50%, de representantes da sociedade civil organizada, que tem como função o monitoramento, a fiscalização e a proposição de políticas públicas no que diz respeito à promoção da igualdade racial no estado de Rondônia. É um órgão auxiliador, né? Na realidade, eu hoje sou defensor de carreira há 14 anos, estou como coordenador do núcleo da Defensoria Pública, do NUERC, e estou na representação da sociedade civil organizada como presidente do conselho. Mas são esferas de controle e de monitoramento colaborativo de políticas públicas voltadas à igualdade racial, diferentes e autônomas, mas na minha figura. Acabou o nosso tempo. Quero agradecer esse bate-papo gostoso aqui com o doutor Fábio Roberto, defensor público. Parabenizar, doutor. O senhor realmente é uma pessoa capacitada para estar ocupando esses cargos que ocupa. E agradecer. Muito obrigado
ter atendido o nosso convite. É um prazer enorme, né, participar e colaborar com as discussões com essa Casa Legislativa, com a TV Assembleia. Obrigado.